A Vida em Foco traz hoje no quadro de entrevista o tema Educação e Valores. Veja agora o que o Espiritismo tem a dizer sobre este assunto. É muito bom estarmos adentrando no seu lar. Muito obrigado por nos permitir a audiência. E hoje, mais uma vez, contamos com a Alcina Brasileiro. Ela é professora, portanto, educadora. Alcina, falar de educação é um tema que é de fundamental importância. Nós sabemos que no Brasil há alguma dificuldade entre o discurso e a prática. Muito se fala em educação, contudo, temos enormes dificuldades para efetivar o discurso na prática. Mas a doutrina espírita, ela vem em auxílio aos educadores de maneira geral, e a proposta educadora, que é uma proposta modificadora do ser. O que a doutrina espírita fala sobre educação? O que Kardec, Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, que era um educador, fala sobre educação? Olha, ele fala muita coisa. Para nossa surpresa até, né? Quando vamos encontrar os escritos do senhor Hippolyte Denisard Rivail, né? Encontramos assim bastante material e muito dele foi publicado, inclusive pela doutora, né, e pós-doutora pela USP, a Dora Encontre. E ela tem nos textos pedagógicos, que foi uma publicação, intitulou dessa forma, né, Textos Pedagógicos Hippolyte Léon Denisard Rivail. E nós vamos encontrar ali a palavra desse mestre em educação, que nesse momento não está falando como Allan Kardec, né, mas como um grande educador francês. Né? Então ele diz assim, textualmente: todo mundo fala da importância da educação. Veja que não é um problema, não é algo de hoje. Só né? do Brasil, né? Isso está falando lá do século XIX, né? Mas para a maioria, esta palavra tem um significado extremamente vago, porque poucas pessoas chegaram a fazer uma ideia precisa de tudo o que a educação abarca. A educação é a arte de formar os homens, isto é, a arte de fazer eclodir neles os germens da virtude e abafar as do vício. Numa palavra, a meta da educação consiste no desenvolvimento simultâneo das faculdades morais, físicas e intelectuais. Complexo isso, né? Uma ideia, né? Que visão para um homem daquela época, e isso a gente ainda não conseguiu instituir. Ele, discípulo de Pestalozzi. Né? Pois é. Ele foi um educador, sem dúvida nenhuma, que demarcou na própria sociedade e na academia francesa, através das suas posições, o extremo valor da educação. Mas no Brasil, vamos tentar trazer a questão um pouquinho para nós aqui. Como é difícil educar, ou é difícil educar alunos, filhos, jovens, crianças, tendo em vista essa panorâmica que a gente vê na sociedade, né? Padrões alterados de conduta, especialmente na corrupção. Como é que a gente sai desse padrão, entende, para ir para um processo de educação? Porque educação não é só informação. Né? Educação, como você nos apresenta aqui, é trazer valores para a formação do ser humano. Mas as crianças, os jovens que estão nessa fase, que são sensíveis à educação, veem esse padrão quase que cultural nosso. Né? Como é que você modifica esse padrão dentro da sala de aula, na família? Qual é o desafio para ser vencido aí? Os exemplos que temos tido não são os dos melhores. Né? A corrupção, ela está presente a todo momento em indivíduos e instituições. Né? De fato. Mais uma vez, Allan Kardec se posiciona com relação a isso. Né? Ele fala da importância. Né? Se você não modifica o indivíduo,
como pretende modificar instituições, né? E aí a gente vai ter em obras póstumas, ele diz assim, ó, por melhor que seja uma instituição social, sendo maus os homens, eles alfalcerão e lhes desfigurarão o espírito para a explorarem em proveito próprio. Quando os homens forem bons, organizarão boas instituições, que serão duráveis, porque todos terão interesse em conservá-las. Então, a gente vê que, para Allan Kardec, a educação era um tema central da sua vida. Ele dedicou 35 anos da sua vida à educação na França, que não é pouca coisa, né, Daniel? Não é. Imagina. E ele, inclusive, publicou 22 obras pedagógicas, além de ter fundado, idealizado e dirigido escolas voltadas para alunos e também para professores. Ou seja, a preocupação de Kardec em educar os professores. Porque se você não educa o indivíduo, sendo ele professor ou não, como é que um professor vai educar uma criança ou um jovem, né? Então, todos precisamos de educação. E a falta de educação integral, na verdade, né, é que prejudica tudo isso. O homem integral, né, que a gente fala tanto, né? O ser precisa ser, como ele disse, né, educado em todas as suas necessidades físicas, intelectuais e morais. Não podemos esquecer nenhuma dessas necessidades, né? E o que nós temos aí não existe essa preocupação ainda, né? A preocupação está mais focada, por enquanto, ainda na instrução. Nós vamos para um rápido intervalo, mas eu queria deixar uma reflexão para que você responda na sequência. A obrigação de educar é do lar, é dos pais, portanto. Mas a escola também tem a sua cota de contribuição. Pense um pouquinho sobre isso e vamos falar logo em seguida. Um instante só. Aguarde uns instantes. Vamos para um breve intervalo e logo voltaremos. Até já! Voltamos com a segunda parte da entrevista. Hoje a Vida em Foco traz o tema Educação e Valores. Vamos conferir. Olá, estamos de volta. Estamos conversando com a Alcina Brasileiro, educadora, e estamos falando Educação em Valores. Alcina, fizemos uma reflexão há pouco sobre o desafio que é exatamente educar os filhos no lar e a cooperação da escola nesse processo educativo. Nós sabemos que a função primeira do lar é a educação dos filhos, mas a escola também tem uma parcela de contribuição e nos parece que é importante isso. Como é que a gente dá as mãos nesse processo, escola e lar? Já que você acabou de dizer que os pais e os professores também precisam ser educados. Exatamente, é uma parceria, né, como você falou. Não se pode deixar... O papel da escola tem sido, assim, cada vez mais importante na sociedade. Sim. Devido às mudanças, né? Nós não vivemos mais a realidade de outrora, né? A escola que você frequentou, a escola que eu frequentei foi uma. A escola de hoje mudou, né? A família mudou, né? Os jovens mudaram. Nós sabemos que as inteligências que estão chegando para nós aí já vem com outra preparação espiritual, né? Verdade. Então os desafios são bem grandes porque não aceitam nada pronto, questionam tudo, e dentro de casa e na escola também. Sim. Então a escola precisa mudar. A escola precisa se preparar para receber essa clientela que aí está. Então como fazer? Se o currículo escolar conta com poucas horas, aulas, né, diárias, já não dá conta do conhecimento que nós temos aí, porque o conhecimento vem crescendo também, né? As tecnologias já entraram no currículo escolar. E aí temos que dar conta de todas as disciplinas. Então, como que nós vamos focar na educação em valores, né? Precisamos realmente instituir ou um contraturno, ou então essa educação em valores de toda a sociedade, dos professores e dos pais, para que em todos os momentos, em todos os atos educativos da vida, do cotidiano, esteja presente ali a intervenção necessária no momento em que se verifica um desvio comportamental, por exemplo. Então, precisamos estar atentos a todo momento. Não vou fazer uma afirmação, é uma reflexão.
gostaria que você colaborasse com essa questão. Considerando exatamente essa questão do crescimento espantoso do conhecimento, e hoje os alunos têm acesso ou pela internet, enfim, pelas mídias possíveis hoje, né? Não seria o caso de diminuir, quem sabe, o conteúdo curricular e dar mais atenção ao aspecto de educação para uma sociedade, no sentido de construí-la na própria expressão do codificador da doutrina espírita Allan Kardec, de fazer homens em favor da humanidade para mudar essa estrutura social que nós vemos estar se precarizando todos Sim, os dias? Com certeza. Muitas escolas se preocupam com isso, sabe? Hoje mesmo, coincidentemente, eu tive uma reunião pedagógica com a coordenação para a implementação de um programa de valores. Olha que coisa bacana, né? Então, a minha escola, os coordenadores tiveram que sair da escola e pesquisar para ver o que as outras escolas estão fazendo com relação a isso, sabe? Bacana. E aí nós vimos que, de repente, nós estamos com esse desafio de implementar mudanças no currículo e também de fazer projetos de intervenção socioeducativa, né, sociocultural na escola. E nós, professores, estamos tendo que sugerir o que fazer também na escola e pesquisar para poder ter sugestões que sejam bem fundamentadas, né? Então, por exemplo, nós fomos concitados a refletir sobre como desenvolver competências atitudinais em nossos alunos. Eu vou citar, até trouxe um documento hoje que foi resultado da reunião, né? Fique à vontade. Por exemplo, a competência número 1, olha a preocupação da escola. Desenvolver o conhecimento ajustado de si mesmo e o sentimento de confiança em suas capacidades afetiva, física, cognitiva, ética, estética, de inter-relação pessoal e de inserção social para agir com perseverança na busca de conhecimento e no exercício da cidadania. Nossa, Vejam, a escola não precisa ser espírita, Daniel. Não, nem não pode ser uma escola confessional. Não pode, né? Mas esses valores têm que ser preocupação de todos nós. Esses valores são os valores sociais que nós desejamos, né? Exatamente. Então, isso é só uma das competências, viu? Tem muita coisa bacana aqui. Interessante. Isso caminha para a chamada educação integral? Tem essa ideia de educação integral da criatura? Tem. Não só pelo contraturno, né? Pelo período em que a criança permanece na escola, que é a tendência e até a lei, né? A criança ficar não só no turno da manhã, como também no turno da tarde. E no turno da tarde ter algo diferenciado para poder educar o cidadão de amanhã. Tá certo. Então, começa logicamente na sala de aula, nós professores temos muitas vezes mais oportunidades de intervir. Então, por exemplo, hoje mesmo aconteceu uma situação em que eu tive que intervir. Não dá para simplesmente ser conivente com o início, por exemplo, daquilo que a gente chama de bullying, né? Então, ao perguntar ao aluno novo, nessa turma, em especial com alunos com dificuldade, né? E perguntar ao aluno qual era o nome, né? Como pronuncia o seu nome, né? Se é Esquizane ou Esquizane, o outro aluno, é esquisito, professora, porque ele é um esquisito. Aí tive que parar todo o processo, intervir, né? Então, e a gente aproveita, quer dizer, o conteúdo espera. O mais importante é intervir para formar essa dificuldade que nós estamos enfrentando aí. Nosso tempo de 30 segundos. É uma pergunta pessoal. Certo. Você como educadora, espírita, como é que você vê, como é que você contribui para a educação daquelas criaturas que são entregues e você sabe que são espíritos que devem caminhar para o Criador melhorados? É uma grande responsabilidade, Daniel. A cada vez mais eu percebo isso, né? Que Deus confia aos professores os filhos de todas as mães, né? Os filhos do mundo. E o nosso papel tem se tornado cada vez mais importante. Embora toda a dificuldade que temos visto aí pela mídia, os professores que estão comprometidos com a educação, que são realmente educadores, eles vão se dedicar, sim, para mudar o que aí está, para que o futuro dos próprios professores, que nós vamos retornar, estejam melhores, né? Afinal de contas, seremos nós
os próximos que estaremos aí, né? Compreendendo isso. Sem dúvida, é o grande desafio. Afinal de contas, a gente tem um mestre por excelência, Jesus. Alcina, muito obrigado pela tua presença aqui mais uma vez. Um instante só, a Vida em Foco retorna já já.